Durante os domingos foram feitas algumas pregações, vivendo as bênçãos do Senhor na minha vida, primeiro domingo. Depois, vivendo as bênçãos do Senhor na minha igreja. Depois, vivendo as bênçãos do Senhor na minha família. E vivendo as bênçãos do Senhor hoje na minha nação. Hoje vamos falar a respeito das bênçãos de Deus na nação. Por que é importante para nós falarmos sobre as bênçãos de Deus em nossa nação? Porque precisamos orar pela nação. Precisamos falar com Deus a respeito de tudo aquilo que Ele tem, não só para nós individualmente, mas também coletivamente. Não somos seres individuais, mas uma nação. Ao olhar para trás, ao olhar para a história, para a historicidade do universo, nós vemos as muitas e muitas nações que foram referências em termos de armamento bélico, assim como hoje temos as disputas entre Estados Unidos, China, União Soviética e tantas outras nações que guerriam entre, pelo menos em ter um armamento bélico, algo que possa ameaçar ou destruir uma outra nação. No passado também houve tudo isso. Babilônia, Egito, grandes nações que se levantaram. A dificuldade era nações que não estavam com Deus. Hoje não temos mais nada. Quando você vai no Egito, você vê apenas areia, pirâmides, esfinges e outras coisas mais, uma única esfinge e apenas pessoas. Mas não existe mais um Egito, não existe mais um poder bélico. Foi deixado de lado, perdeu aquele poder. E hoje, como é importante para nós entendermos e vivendo as bênçãos de Deus na minha nação. Vivendo as bênçãos de Deus na minha nação. Em um único versículo diz: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação. Feliz. Feliz a nação. Aos olhos de Deus, não se conclui ou não conclui nações pela divisão geográfica em que eu e você lemos no nosso mapa. As cores que diferenciam, que ampliam o território, diminuem esses territórios, não está no olhar de Deus. Em alguns momentos sim, mas não existe a divisão de Israel, ó Israel, povo de Deus. Povo de Deus, povo de Deus. Nós fazemos parte, somos inseridos também como povo de Deus. Mas ao olhar de lá de cima, o olhar de um astronauta para o nosso globo terrestre, o olhar do espaço para a Terra, não existe divisões. Mas nós criamos as nossas divisões, exatamente para criar nações e ter momentos ali onde você pode ou não invadir ou não. Hoje, para ir para os Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos, precisa sim de um rigoroso ritual de perguntas na hora de você entrar, o visto que você precisa, o visa que você precisa tirar antes também de sair do seu país e adentrar em outros lugares, quanto que em determinados países próximos não precisamos, são fronteiras amigáveis. Fronteiras, nações, mas não está no olhar de Deus. Somos um povo único. Mas mesmo assim, vamos tentar dividir alguma coisa aqui e buscar entendimento da palavra, onde diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu procurei dividir em alguns termos, por exemplo, vamos começar por felicidade, ou feliz. O que significa felicidade? No dicionário do Aurélio, não está aqui embaixo, mas no dicionário do Aurélio diz que ele é um adjetivo que significa que está muito contente, ser feliz, está muito contente, que se sente afortunado, que está muito satisfeito, é uma questão de felicidade, que tem os seus desejos concretizados, os seus desejos são concretizados, é dar o doce, a bala, o lanche para uma criança e ela está feliz ali comendo, bebendo, chupando a sua bala que tanto pede, e é exatamente isso, desejos concretizados, contente, que obteve um resultado
favorável, vantajoso para nós, nos traz essa felicidade, que expressa alegria, o estado de estar alegre, que possui ou demonstra felicidade, uma situação feliz. Quando falamos da palavra de Deus, todos esses adjetivos devem estar implícitos em mim e você, colocados em mim e em você. Precisamos ser do Senhor, mas sermos felizes, uma nação feliz. Feliz. Mas nós temos os nossos altos e baixos. Por quê, pastor? A Bíblia falando sobre felicidade e sobre feliz e a felicidade. Eu dividi em 4 tópicos novamente: bio, psíquico, sócio e transcendente. Mas aqui de uma outra forma. A felicidade é um estado, é apenas um estado físico que precisa ser observado. A felicidade, quando você está feliz, o seu corpo está feliz. Você reage de uma forma alegre, contente, interage abraçando, sendo abraçado, interage também conversando, explanando. Esse é um estado físico. O estado mental, um estado de atenção e de concentração naquilo que você está fazendo, porque sabe que a partir dali você vai obter resultados. Uma satisfação por uma saúde mental. Você está bem. Você está fisicamente bem e você também está mentalmente bem. Outra coisa importante para nós é o estado social. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação social. Precisamos estar bem socialmente com as pessoas. Precisamos estar sociavelmente ou socialmente bem com as pessoas. Necessariamente não conseguimos com todos, mas temos o maior número de pessoas possíveis. Esse é um encontro social, um encontro que traz alegria para a gente também. Mas acima de todos deles precisamos ter o espiritual, as bênçãos de Deus, através do espiritual. A felicidade de um crente, de alguém, crente é crer, aquele que crer verdadeiramente no Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida. A felicidade de alguém que crer está baseada no seu espiritual, na palavra de Deus. E a palavra de Deus consegue trazer a mim e a você momentos, e vários momentos, e mais momentos de confiança e de felicidade. A discrepância é muito grande entre alguém que não tem a palavra de Deus, que deixa de acreditar em algo que gostaria de ter, que algo que precisaria ter, como diz o Aurélio ali, que obteve um resultado favorável e não teve, não buscou, não achou, não encontrou. Então, o espiritual, ele é essencial para mim e para você. O essencial para mim e para você. Temos que ter um cuidado físico, cuidar do nosso corpo. Temos que ter um cuidado mental, cuidar da nossa psique. E temos que ter também um cuidado social, cuidar da gente, a mim e a você, como um social. Mas o espiritual precisamos ter, precisamos estar numa igreja, porque feliz é a nação, feliz é o povo, cujo Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o Senhor. E o povo de Israel, eles tinham isso no coração, pelo menos no coração escrito. Pelo menos naquilo que era escrito, mas muitas vezes eles esqueceram de olhar, adorar e ter um olhar espiritual para o Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, como nós encontramos? Em Salmos 32, 1 e 2, por exemplo: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Estado. Feliz. Felicidade. Você já teve alguma dívida paga por alguém? Você já teve alguma situação onde você não tinha um dinheiro para pagar uma condução e alguém mais ou menos que do nada oferece para você ou paga a sua condução? Você já teve alguma coisa assim onde alguém falou: poxa vida, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que há mais ou menos 20 anos atrás,
4 anos atrás, em um momento de conversão, eu falei, eu preciso ir para missões, eu preciso fazer missões, eu preciso me encontrar, ou eu preciso que Deus me encontre em algum lugar. E aí eu falei para minha esposa, eu vou num congresso em Maringá. Eu já conhecia Maringá dos trabalhos que eu exercia por lá, mas eu falei, eu vou para Maringá, tem uma igreja lá, era uma igreja grande, fazendo um congresso. E de repente, naquela euforia de sair, eu fui de ônibus nessa data e acabei indo, cheguei na rodoviária, desci na rodoviária, e na hora que eu percebo, não tinha o celular como tem hoje, né? Na hora que eu percebo que eu coloco a mão na carteira, a carteira estava, mas cadê o dinheiro? Não havia R$1 para comprar um doce, uma passagem ou coisa parecida, apenas o cartão de débito, nem de crédito, nem lembro se existia, mas quando eu desço na rodoviária que eu começo a procurar, eu falo, e agora? Para onde é que eu vou? E aí começou a bater aquela angústia, bateu uma angústia no coração, eu falei, Senhor, eu perguntava para as pessoas, onde fica o hotel tal? Eu sabia onde estava, mas como eu descia sempre de avião, e aquela vez eu fui de ônibus, eu peguei e falei, onde que fica? Onde é que eu estou aqui? Eu preciso ir no hotel tal, lá no centro. Eles disseram, olha, você está de ônibus ou você está de carro? Não, eu estou de pé. Aí eu falei, de pé é uma caminhada boa, você vai se perder por aí. Eu falei, bom, de ônibus, então você tem que ir para aquele ponto ali, vai passar o ônibus tal, tal, tal. E eu sentei no ponto com uma bolsa e fiquei perguntando para mim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu acho que não era para vir, o que eu estou fazendo aqui? E fiquei esperando. E eu falei assim, Deus, então me dá um sinal, por favor, para que eu possa chegar no meu destino, se essa for a sua vontade, porque eu não tenho R$1 e eu tenho vergonha de pedir as coisas para as pessoas. Eu tenho vergonha de pedir as coisas. Eu falo, expresso, converso, mas eu tenho muita vergonha de pedir as coisas, falando a verdade. Brinco com todo mundo, mas eu tenho essa dificuldade. E de repente, eu olhando assim para mim mesmo, eu falei, bom, eu vou esperar pacientemente no Senhor. Se começar o congresso, eu cheguei super cedo, 6, 7 horas da manhã, se começar o congresso eu estiver aqui ainda, pode ser que eu recupere minhas forças e eu vá de pé, ou passe um servo do Senhor. De repente, abre a porta do ônibus, eu estou sentado no banco, desce uma garota, com uma pressa danada, ela desce, toma, embarca, vai embora. Aí eu peguei o bilhete, ela foi embora, há 24 anos atrás, peguei o bilhete, eu fiquei olhando, falei, deve ser uma brincadeira, ou de repente qualquer coisa assim. Aí eu falei, bom, o próximo ônibus que parar eu vou perguntar se vai, e eu não vou nem perguntar se isso daqui está funcionando ou não, simplesmente eu abri a porta, perguntei para o ônibus, vai para o centro? Vai para o centro. Peguei, entrei, coloquei na máquina, assim, o negócio passou, entrou, eu sentei, fiquei quietinho, e falei, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Como eu fiquei contente aquele dia, eu nunca mais esqueço disso, eu falo, uma coisa tão boba, R$4 hoje talvez, devia ser uns 50 centavos lá atrás, eu não tinha, nem R$1. Mas esperei pacientemente no Senhor e falei, o que eu estou fazendo aqui? Confiar no Senhor, confiar. E aquele dia eu fiquei muito feliz. Aquele dia, o grau de felicidade, assim, eu falei, puxa, Deus está cuidando de mim. Aí cheguei no hotel, liguei para minha esposa, falei, ela falou, depois você vai no banco e tira dinheiro, tal. Eu falei, tudo bem, deu tudo certo, amor. Como é feliz o homem a quem não tem iniquidade, os pecados são perdoados. Por quê? Eu estou falando de um simples bilhete, que tem coisas que você não consegue, mas Deus vem e faz por você. Ele dá a você. Ele transfere a você, sem você fazer força. Mas eu precisei pensar. Eu poderia blasfemar, falar um monte de bobagem. Falei, está vendo? Olha aí. Cadê? Mulher incompetente. Poderia ter falado um monte da Sandra, tal. Ela em oração em casa, orando, vai lá se encontrar com Deus. Mas não, eu peguei e falei assim, Senhor, me ajuda. É para estar aqui? Então me dá um sinal. E aí cheguei lá, passou o bilhete e foi. Pagaram a minha passagem, o meu translado até o hotel,
Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque paz com perseverança. Queridos, como é importante para nós, para termos um olhar de bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos afastar a nossa língua do mal, os nossos pensamentos do mal, medir a mim e a você naquilo que vamos falar a alguém, naquilo que vamos transmitir a alguém, seja uma brincadeira tosca, chata, feia, boba, tola, ou qualquer outra coisa que possa tirar a vontade de Deus. Mas precisamos ter um olhar especial para as nossas palavras. A nossa língua é o órgão mais pequeno, mas é o que fere mais. É o que judia mais, tanto de mim, da minha família, quanto de qualquer outra pessoa à nossa volta. E precisamos ter esse olhar. É exatamente como nós estamos falando. Afasta-te do mal, faz o bem, busque a paz com perseverança. Precisamos mudar. Por que eu estou falando, então, da língua? O que impede a felicidade? A murmuração. A murmuração é uma das coisas que impedem a mim e a você de vermos a Deus, falarmos com Deus, tanto quanto o pecado. O que nos afasta de Deus, que é o pecado, a murmuração traz a mim e a você a condição de Deus não nos ouvir e não nos atender. Como somos, em algumas instâncias, em alguns momentos da nossa vida, grandes murmuradores. Murmuramos e murmuramos até sem abrir a boca, sem falar nada, sem sair uma sílaba sequer. Murmuramos. Quanta gente saiu de 2019 pensando em melhorar a vida, como o pastor Zedequias mesmo acabou de falar. Talvez você já começou a estar frustrado porque tem um pecado, alguma coisa que está desagradando a Deus, ou você não conseguiu atingir. Falta exatamente aí 3 dias para acabar o mês de janeiro e acabou de virar. Nós zeramos 2020 e agora só tem 11 meses. De 12 só tem 11. Onde foram os outros 30 dias? Acabaram. Passaram. Semana que vem já é o primeiro domingo, já é o primeiro culto do mês de fevereiro. Murmuração. Normalmente a murmuração é vista de forma negativa na Bíblia. Nos termos bíblicos, o verbo murmurar, traduzido tanto do hebraico quanto do grego, que basicamente significa resmungar, sussurrar um discurso semi-articulado. Murmuração. Tem gente que murmura e fica... Parece aquele desenho antigo lá do... Como é que chamava? Do Rabugento. Que lindo Rabugento. Nunca conseguia nada, porque ele era rabugento. E ficava, medalha, e não fazia nada daquilo, conseguia as coisas tudo errado. E olha só, simplesmente dizer interiormente também. A murmuração não vem só com palavras, mas começa nos pensamentos. Tudo que sai da nossa boca começa aqui em cima. Por isso que eu sempre falo, dentro dos atendimentos teológicos, dentro dos atendimentos psicológicos, eu falo sempre uma coisa: observe os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos. Modele os seus pensamentos. Pense antes de falar. Sentou no consultório lá, vamos pensar. Aí, não, eu não quero saber. Nós vamos pensar. O que você falar primeiro não é verdade. Eu faço isso na prática da psicologia. Eu faço uma pergunta e falo, não sou curioso. Não, eu não quero ouvir. Porque o que você vai falar está na ponta da sua língua. Pense antes de falar. Procure pensar. Procure raciocinar. Elabore o seu pensamento. Segure aquilo que é pequeno, mas que fere, que mata, que agride, que destrói e põe tudo a perder. E aí nós começamos a murmuração. O que impede a felicidade dentro de um lar,
dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de uma faculdade, é a murmuração. Ninguém gosta de pessoas murmuradoras, que murmuram. Meu querido, se essa palavra está sendo para você, em nome de Jesus, me perdoa, mas pare de murmurar. Senão você não chega à terra prometida. Senão você não vai ver as bênçãos de Deus na sua vida, nem na vida da sua família. Porque o que impede as bênçãos de Deus chegarem até você não é a vontade de Deus que não está pronto, é que você murmura. Todos que murmuraram no deserto ficaram, morreram, não atravessaram. Como você quer atravessar 2019 para chegar a 2020? Murmurando as mesmas coisas do passado, aquela repetitividade contínua, absurda, no mesmo tom, na mesma intensidade, porque eu fiz, eu fui, eu sou o melhor, eu acabei fazendo. Não, olha só, se não fosse essa igreja, se não fosse eu aqui, essa igreja não estaria assim. Não estou falando do pastor Zedequias, mas às vezes nós podemos pensar como diácono, como presbítero, como membro, e entra na murmuração, mas não consegue ver as bênçãos de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel frequentemente murmurava contra Deus. Olha que coisa interessante, eles murmuravam contra Deus. Vamos entender melhor? Esse comportamento dos israelitas demonstrava uma grande desconsideração pela provisão de Deus e até refletia uma falta de confiança nas promessas e no cuidado do Senhor. Deus tira um povo de uma escravidão do Egito, coloca esse povo em uma ordem de marcha para chegar a uma terra onde iria emanar leite e mel. Quem conhece lá as mediações ali de Israel, tem a tâmara, são pés de uma fruta extremamente doce, que dá no deserto, ao lado do rio morto, do mar morto, que é extremamente salgado, coisa assim, uma discrepância incrível. No deserto planta-se essa árvore, com esse fruto, que ele é maravilhoso, e quando você vai ver, nossa, mas tem os leitos, né, internos, freáticos ali das águas, mas ela é plantada meio, você vê aos montes lá, ao lado do mar morto, um mar salgado, um mar que não tem vida, e as pessoas não conseguem ver, não conseguiram chegar. Desconsideração pela provisão de Deus e até refletir uma falta de confiança nas promessas de Deus. Sabe quando às vezes o pastor fala assim, olha, Deus tem uma bênção para você. É a mesma coisa que falarmos o mundo vai acabar. Quem está vivo hoje sempre fala, já fazem mais de 10 mil anos que estão falando, eu estou aqui e não está acontecendo nada, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Essa desconfiança de Deus, essa má vontade de acreditar em Deus, e precisamos ter isso no nosso coração. Querido, você murmura em casa? Você murmura no colégio? Como é feio, como é horrível ouvir crente murmurar no serviço. Como é horrível, como é feio, é horrível ouvir crente murmurar no serviço. E murmura. Como é horrível, gente. Porque tira toda a nossa liberdade, a nossa comunhão para com Deus. Afasta a gente de Deus. Olha, eu não tenho um pecado, eu sou um santo, eu sou maravilhoso, mas como murmura essa pessoa, e afastada dos caminhos do Senhor pela murmuração, vai morrer no deserto. É nadar e morrer na praia, como nós falamos, mas não queira morrer no deserto, em nome de Jesus. Mude, por favor. O que impede a felicidade? A murmuração. A murmuração. O que impede talvez o seu casamento ser feliz? A murmuração. Olha, eu amo essa pessoa, eu amo a minha esposa, pastor, eu amo meus filhos. Então pare de murmurar. Veja no sinalizador aí, nos itens que você vai clicando para 2020, se você colocou murmuração.
Se você não colocou, faça um checklist novamente. E aproveite se você colocou ou não murmuração e dá uma trabalhada nisso também. Porque às vezes nós somos murmuradores profissionais. Nós murmuramos e não deixamos nem o pessoal saber se nós estamos murmurando ou não. Olha o perigo da murmuração. Olha o perigo da murmuração. Apesar de muitas vezes, aparentemente, o povo ter murmurado contra uma pessoa, um servo de Deus que era Moisés e o próprio irmão dele, Arão, na realidade, eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Porque quem oferecia, quem fornecia, quem dava água, quem dava o pão, quem dava a carne, não era Arão, não era Moisés. Quem que era? O próprio Deus. Você nos tira, Moisés, do Egito para morrermos nesse deserto, murmurando contra Deus. A teoria das pirâmides. Já falei tanto sobre pirâmide, né? Com palestras e tudo mais. Queridos, as pirâmides não foram construídas com discos voadores para tirar aquelas pedras enormes e colocar de um canto ao outro. Foram construídas com escravos, pessoas. Nós sempre tentamos ludibriar, trocar, mudar para facilitar as respostas, trazendo alguma coisa. Não tem nada de disco voador, não tem nada de coisas de campo magnético que transportava escravidão. Escravidão. E quando terminava algumas pirâmides de serem construídas, eles colocavam todos os trabalhadores lá dentro e fechavam para que não pudessem informar os outros aonde haviam as entradas. Escravidão. Em certa ocasião, Moisés disse isso explicitamente, lá em Êxodo 16:8. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Vocês não murmuram contra a mim e a Arão, Moisés falando. Vocês estão murmurando contra Deus. Por isso que as bênçãos de Deus não chegam. Será que você murmura contra a sua família, queridos? Agora nós estamos falando de nação. Uma nação que começa o pai, o filho, que começa a filha, que começa o irmão, que começa... A nação começa dentro de casa. A igreja começa dentro de casa. A nação e a igreja começam dentro de casa. E as bênçãos de Deus vêm primeiro dentro da nossa casa, para depois ir para fora do meu quintal, para ir para fora e atingir o vizinho. Mas primeiro Deus precisa fazer a diferença na sua casa, para que o vizinho possa enxergar que essa casa é abençoada, que essa casa Deus abençoa. Agora a murmuração não. Você já foi síndico? Eu já fui síndico por 1 mês. Tempo suficiente para falar muito obrigado. Havia uma senhorinha baixinha, crente, aquelas crentes de vestir a roupa. Ela gritava comigo, batia na cara de umas pessoas. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí um determinado advogado falou assim, você tem que ter mais educação com ela, senão eu vou processar você. Falei, aí na frente lá do grupo, falei, senhora, por favor, me perdoe, mas tenha mais educação. Tenha mais educação e respeito pelos outros também. Por quê? Murmurava. Nada estava contente. Queridos, quando nós murmuramos contra um irmão, quando nós murmuramos contra uma esposa, quando nós murmuramos contra um filho, quando nós murmuramos contra qualquer outra pessoa, estamos murmurando contra Deus, e não contra a pessoa física em si. O que impede a felicidade? A murmuração. Então, na vida cristã, definitivamente não deve haver espaço para murmuração. Não deve haver espaço para murmuração. Por isso, o apóstolo Paulo adverte os crentes a jamais murmurarem, como fizeram os israelitas outrora, lá atrás. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Ele também aconselhava os fiéis a se dedicarem em todas as coisas sem a murmuração. Vamos ver então? 1 Coríntios 10:10, que está lá no telão. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e
pereceram pelo destruidor, morreram no deserto, morreram. O outro que Paulo fala: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Portanto, jamais devemos murmurar. Ao invés disso, devemos temer a Deus e confiar nele, aceitando com prazer o seu propósito, a sua provisão para comigo e para com você. Murmuração e fé não dá um resultado satisfatório. Precisamos ter isso em mente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Uma grande verdade. Pessoas que são gratas a Deus, Deus realiza os desejos delas. Pessoas que são gratas a Deus e que não murmuram, Jesus toma. Mas, Senhor, toma. É como a graça. Nenhum de nós somos merecedores, mas Ele dá a mim e a você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. 2020 acabou de começar, já perdemos ou já trabalhamos ou já deixamos um mês para trás. Hoje é o finalzinho, último domingo de janeiro. Um janeiro inteiro já foi embora. Você pode escolher entre murmurar e ser grato a Deus. E em dezembro de 2020, no final desse ano, fazer um checklist daquilo que você recebeu do Senhor. Entre murmurar e agradecer, ser agradecido, mude, vire, troque, seja agradecido. Olha que maravilha, estamos aqui. Hoje pela manhã estava fazendo um ofício fúnebre lá no final do Morumbi, eu e a Sandra, minha mãe e mais alguns parentes, fazendo um ofício na correria daquilo, e eu falei, olha só como é importante estarmos vivos. Mas ontem também falando sobre o aniversário da minha sobrinha, a Letícia, que está conosco aqui também, e eu tenho o costume de falar no aniversário que é simples assim, eu sempre falo, olha, é mais um ano que Deus dá a mim e a você, mas é um ano a menos para me encontrar com Ele. E eu não posso murmurar me encontrando com Ele. Eu tenho que ser grato a Ele. Cada ano que eu faço aniversário, cada dia que passa, eu estou mais perto de Deus e preciso almejar estar mais perto de Deus. Não pode ser algo fictício, porque alguém fala, alguém prega e eu acho bonito. Eu preciso ter esse olhar. Mais um ano que passou, mais um ano próximo de Deus. Isso é importante para mim e para você. A obediência traz as vivências das bênçãos de Deus na minha nação. A obediência é igual a bênção. E isso é importante. A obediência traz as vivências. Viver as bênçãos de Deus, isso é que realmente não tem preço. Você viver as bênçãos de Deus, isso que realmente não tem preço. Porque o dinheiro não pode pagar. Mas viver as bênçãos de Deus, olha como é importante viver as bênçãos de Deus, e ter uma noção que isso é bênção, eu não poderia receber, mas olha que coisa linda, Deuteronômio 28, 2, todas essas coisas, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Existe uma condição, que nós vamos ver agora, existe uma condição. Abra sua Bíblia, por favor, e me acompanhe. No capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos, não vou colocar no telão, nós vamos acompanhar na palavra, ok? Capítulo 28, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, poderíamos ler todos, mas se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor com letra maiúscula, lá no passado, o Senhor com todas as letras maiúsculas, era o Senhor dos exércitos, aquele que não perde nenhuma batalha. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Você já viu alguns homens e algumas mulheres que são
bem-aventurados sobre todas as nações? Bem-aventurado sobre todas as nações. No versículo 2 agora, se ouvires a voz, mais uma condicional, se ouvires, 2, se ouvires a voz do Senhor, de novo, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha só, bendito será, olha as bênçãos que vêm se nós ouvirmos a palavra de Deus. Bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito você vai ser na cidade e vai ser no campo. Vai ser na sua casa, vai ser no serviço, vai ser em todos os lugares onde você colocar a planta dos seus pés. Versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, o seu filho será alguém bendito, ou você como pai será também bendito, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, os animais irão parir, irão dar, irão gerar outros animais e serão abençoados. É uma bênção de Deus a multiplicação de animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 5, bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Cesto aqui, amassadeira significa trabalho, aquilo que você colhe e você coloca ali para produzir, seja para vender, seja para consumir. Bendito será esse seu trabalho, as mãos que Deus colocará sobre você. Sexto, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. Deus vai permanecer tanto a bênção de entrada quanto saída, em qualquer lugar que você for. Você já assistiu Mais que Vencedores? No cinema? Aquele filme Mais que Vencedores? Amor, cadê meu amor? É isso mesmo, Mais que Vencedores? Lá no cinema? Isso. Sim, é um filme de crente, Mais que Vencedores. Não é isso? É. Assiste, querido, assiste. Você vai gostar. Você vai gostar. É uma bênção. Você vê homens e mulheres de Deus tratando tudo na palavra, com a palavra. Versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Deus vai fazer com que eles achem 7 caminhos para fugir da sua presença e você ser trabalhado ali. O Senhor, versículo 8, determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus. Olha o 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardas os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Olha quanta bênção do trabalho também, que coisa linda. A prosperidade é uma bênção de Deus. Olha o cesto sendo próspero, olha a sua máquina produzindo, olha Deus trabalhando a partir da obediência sua para com a palavra dEle. Murmuração não, obediência sim. Mas para uma nação ser abençoada, precisa o quê? Orar. Para uma nação ser abençoada, precisamos orar. Se o seu povo orar, se o meu povo orar e clamar, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. A palavra do Senhor diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a oração. E Deus realmente inclina os ouvidos para ouvir a minha e a sua oração. A oração não é aquela onde faz mais barulho. Às vezes nós passamos em frente, com todo respeito, meu querido, minha querida, prego muito nessas igrejas também, onde de repente existe muito barulho, e às vezes nós falamos, nossa, Deus está presente. Mas Deus estava presente com Ana, quietinha,
murmurando ali no cantinho do templo, e deu à luz ao maior homem, Samuel. E nem o próprio levita, nem o próprio sacerdote conseguia entender o que ela falava, mas no silêncio do seu coração, na intimidade com Deus. Precisamos falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Quando você murmura, você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você coloca você na frente. Quando você coloca a mão naquilo que Deus tem que trabalhar, Ele tira a mão dele e fala: ok, fica você então trabalhando aí, que eu vou apenas observar. A humanidade clama pela presença de Deus vivo, fiel, justo, capaz de transformar as tristezas e as mazelas dessa civilização decadente em uma geração forte, eleita, justa e confiante. Uma nação que é governada por homens que temem a Deus, e uma nação forte, equilibrada e imbatível. Isso com Deus. Feliz a nação, alguns versículos. Feliz é a nação que instrui o menino no caminho em que deve andar. Quem está com Deus instrui as crianças, fala da palavra de Deus para as crianças. Feliz a nação onde a juventude lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. A nossa juventude está perdida. A nossa juventude, ela está perdida, literalmente. Durante todos os séculos, as juventudes foram se perdendo, mas agora ela está mais perdida ainda, com tanta informação que desinforma. Ela já era perdida ao longo do caminho, mas agora ela está mais perdida, com excesso de informação que desinforma. O ler demais hoje já não é mais ter sabedoria. O entender, às vezes, de um assunto, não significa que você é melhor que o outro. A misturança toda que o pessoal faz, não, porque vamos para a Índia, que lá é o lugar o maior lugar onde você tem Deus, porque lá tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Não, um único Deus. Feliz é a nação onde os príncipes são submissos e os anciões aprendem a sabedoria. Feliz a nação onde ouvem os profetas de Deus, pois a sua palavra são como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Uma nação se constrói no alicerce da fé. Cada cidadão bem orientado, com uma base sólida da educação, vai ajoelhar aos pés de Cristo, buscando uma comunhão com Deus. Obrigado, meu Deus, por me dar exatamente o que eu preciso e sempre na hora certa. Eu aprendi a entender como Deus trabalha com o Miro. Eu comecei a entender como Deus trabalha com o Miro a partir das coisas que ele falava agora sim. Nossa, eu quero tanto uma coisa, eu queria tanto uma coisa, tanto, e não vai, de repente a gente esquece. Olha, você não está precisando assim, assado disso, daquilo? Nossa, Deus respondendo. Em uma dessas lanchonetes de fast food, sem falar o nome, uma garotinha, ela devia ter acabado de entrar ali, alguém preparava os lanches no balcão, passava para o outro lado, ela pegava os lanches, nós ficamos um tempo esperando, né? Tempo pequeno hoje, pegava o lanche, ela virava, entregava o lanche no balcão ali e falava: obrigado, Deus te abençoe. Aí voltava, pegava outro lanche, virava: obrigado, Deus te abençoe. De repente, um casal de jovens, deviam ter 17, 18 anos, um casalzinho, um menino e uma garota. Olha, você viu o que ela está falando? Ela não pode falar isso. Onde você viu ela falar Deus te abençoe? Que negócio é esse? Nossa, temos que denunciar. E eu do lado assim, os dois aqui, eu do lado olhando. Denunciar? Porque ela está abençoando? Sim, queridos, nem isso nós podemos mais. Uma das coisas que acontece comigo, pela graça de Deus, a minha agenda é cheia como psicólogo. Eu não consigo atender as pessoas que às vezes vêm na demanda. Por 2 motivos. Eu amo o que eu faço e procuro fazer o melhor possível.
o melhor possível, de verdade. E outra coisa, quando as pessoas depositam na minha conta, eu escrevo para ela, copio, mando de volta, Deus abençoe e retribua 100 vezes mais a você. Muito obrigado, Deus abençoe. Nossa, não, tudo bem, é verdade, é o seu salário. Deus abençoe imensamente, muito obrigado, não tenho calote. Recebo direitinho, de todo mundo. Uma bênção de Deus, simplesmente pelo fato de você poder falar para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir. E talvez ninguém fale, e precisamos. Uma última informação, a Letícia, minha sobrinha, está aí? Letícia, levanta. Ontem foi aniversário da Letícia, né? Nós batalhamos tanto, a Letícia ganhou uma bolsa, depois de muito trabalho, uma bolsa de 100% lá no Mackenzie. E está entrando lá no Mackenzie, sem nenhum mérito do pastor Miro, nenhum, apenas pelo ponto de filantropia, trabalhamos tudo, e agora está uma temporada com a gente. Talvez até casar, né, Letícia? Vai ficar com a gente lá em casa? É? Bênção de Deus. E a Sara, para nós fecharmos? A Sara trabalhou para a gente no final do ano passado, e ela estava desempregada durante um bom tempo. E um bom tempo desempregada, literalmente desempregada. E, de repente, nós fizemos um grande evento que não trouxe lucro para mim como empresa, mas gerou ali uma satisfação de nós realizarmos aquele grande evento no final do ano passado. E, de repente, nós pegamos e falamos, ela falou, olha, não precisa me pagar. Não, nós vamos pagar. Não, nós vamos pagar todo o salário, todo trabalhador tem direito ao seu salário. Se você é empregador, faça o melhor para o seu funcionário. Faça o melhor, para Deus te abençoar, faça o melhor. E aí eu falei para a Sandra, vamos dar um valor de X para ela, coloca no envelope, direitinho, guarda. Nessa semana ela passou comigo, nós conversamos um pouquinho, tomamos um café junto, e ela falou, olha, semana passada, eu estava sem dinheiro, todo mundo lá em casa estávamos sem dinheiro e um monte de dívidas para pagar, meu marido não conseguia pagar, e a gente pedindo ajuda para algumas pessoas, tal. Aí eu lembrei que o dinheiro que você me pagou, ele estava guardadinho, 1 mês guardado aquele dinheiro ali, 1 mês guardado. E ela lembrou, puxa, o dinheiro está guardado. Aí ela falou, nossa, tem o dinheiro que o pastor me passou, o Miro, ok. Aí ela ia lá, tirava e pagava, ela tirava e pagava. Ela falou assim para mim, parecia o vaso de azeite. Quanto mais eu tirava, mais eu conseguia pagar as pessoas. E eu falei, sabe por quê? Nós pagamos com amor, com coração, e pedindo para que Deus abençoasse 100 vezes mais esse dinheiro na sua mão. Faça isso. Não murmure, faça isso. Abençoe as pessoas. Sabe por quê? Seus joelhos podem te levar mais longe do que os seus pés. Você confia nos seus pés? Não. Sinto muito. Eu já confiei e já quebrei a cara várias vezes. Mas quando eu ajoelho, eu falei, Senhor, o joelho me transporta aonde o Senhor quer e os meus pés, não. Murmuração, não. Obrigado, Senhor, sim. Bênçãos de Deus para a sua vida, sim. Palavra de Deus para a sua vida, sim. Murmuração, não. Lembre-se, você quer chegar na frente, ajoelhe. Ajoelhe que Ele vai colocar você no lugar que você precisa estar. Vai correr? Não. Ajoelhe. Ajoelhou? Deus vai ouvir a sua voz. Com certeza, mesmo que não saia uma sílaba da sua boca. Ele sabe o que você precisa. Deus abençoe você. Nessa noite seja uma noite de bênção. E por favor, não murmure. Não murmure. Em nome de Jesus, não murmure. Agradeça. Agradeça e agradeça. Amém, queridos.